Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma manhã de aula. E hoje nós teremos a nossa prova de geografia, certo? Mas antes da prova de geografia, nós teremos a nossa revisão de quê? Se você disse de geografia, você acertou, certo? Então vamos lá abrir o livro. Você deve abrir o livro na página 400, certo? Vamos lá, pegue o livro e abra ele na página 400, certo? Se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo, certo? E abre o livro na página 400. Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos começar a nossa leitura. E você já sabe, não é mesmo? Não deve me deixar lendo sozinho. Leia sempre junto comigo, ok? Vamos nessa. Reciclar para um planeta mais saudável, certo? Então, nós devemos reciclar para termos um planeta mais saudável, certo? Já sabemos que reciclar é quando nós utilizamos aqueles materiais que já foram usados nas nossas casas e passa por outro processo de fabricação e vira outra coisa. Assim não precisa estar sempre retirando da natureza, certo? E também do mesmo jeito não vai para os lixões para passar muito tempo lá esperando a natureza decompor elas. Como eu dei o exemplo da escova de dente, certo? A primeira escova de dente que sua mãe teve, certo? Ainda está na natureza para se decompor, certo? Se você acha isso pouco, uma pessoa hoje que tem 60, 70 anos, a primeira escova de dentes que ela teve ainda está na natureza tentando se decompor, certo? Então, professora, nós vamos utilizar escovas de dentes já utilizadas? Não. Apenas comprar coisas com materiais recicláveis, tipo papel, plástico reciclado e também escovas ecológicas, certo? Que já vendem nos mercados, ok? Que se decompõem bem mais rápido, certo? Mas vamos lá começar a nossa leitura. É muito importante nos dias de hoje reciclar os materiais que usamos. Essa é uma maneira de evitar o consumo e de diminuir a poluição do planeta. Então, como já disse a vocês, já iniciei a aula falando, né? Que reciclar os materiais que usamos é importante, certo? Para a gente diminuir a poluição no planeta, porque quanto mais nós reciclamos, menos lixos nós teremos, certo? E também é uma maneira de evitar o consumismo desenfreado, certo? Porque, por exemplo, se eu estou precisando, se eu comprei uma camisa nova, certo? Então, de que é feita a camisa? Do algodão, certo? Da lã, essas coisas. E como é feito o algodão? É retirado das lavouras de algodão, não é verdade? Ou seja, tiveram que plantar, tiveram que aguar, certo? Ali, tiveram que desmatar primeiro para plantar o algodão. E se for lã, aí vai lá, teve que criar, certo? As ovelhas para dar lã e depois se retirar a lã. Então, se eu comprei uma camisa mês passado, eu preciso comprar outra camisa este mês? Não, a outra camisa ainda está nova, ainda dá para se utilizar. Porque quanto mais eu compro, mais eu vou ter que desmatar e mais lixo eu também vou ter que produzir. Então, o consumir também tem que ser consciente, certo? Então, vamos lá continuar. Praticamente tudo que usamos e criamos pode ser reciclado, isto é, pode ser modificado e adquirir outras funções úteis para a vida do ser humano. No Brasil já existem fábricas que reciclam plástico, alumínio, pneus, papel, objetos eletrônicos e etc. em diversos municípios, o que faz com que essa prática se desenvolva, certo? Então, tudo que os seres humanos fabricam e tudo que a gente compra, certo? Quase tudo, dá para ser reciclado, certo? Dá para ser reutilizado, certo? Ou seja, vai se modificar, certo? Modificar é o quê? Mudar e adquirir outras funções úteis, certo? Para a nossa vida. Professor, mas na nossa cidade não tem coleta de lixo reciclável. Sim, não tem. Mas tem pessoas que compram, certo? Latinhas, tem pessoas que compram vidro, ainda mais esse vidro que saiu, não foi? Compram vidro, certo? E também até mesmo você pode achar quem compra papel ou outras coisas. Mas, por exemplo, as garrafinhas
PET, certo? De plástico. O que é que você pode fazer? Você pode cortar, pintar, certo? E fazer um bonito porta-lápis. Você pode cortar e pintar e fazer um jarro para uma plantinha, certo? Você pode usar como depósito, você pode lavar e reutilizar para guardar leite, ou então até mesmo a água de beber, certo? Tem 1001 utilidades. Se você pesquisar na internet, o que fazer com garrafas PET usadas, que são as garrafas de refrigerante, vai aparecer várias maneiras que você pode reutilizá-las, certo? Então, no Brasil, certo? No nosso município ainda não tem, mas quem sabe futuramente não chegue por aqui. Se quando chegar vai ser, assim, maravilhoso, né? Porque assim vai ter um destino melhor para o lixo, certo? Mas no Brasil já existem, certo, fábricas que reciclam plástico, o alumínio, pneus, papel, certo? E tudo isso já tem fábricas que reciclam. Por exemplo, tem marcas que, por exemplo, marcas de cosméticos que usam aquelas embalagens de papel quando se compram. Então, ali é papel reciclado. Um papel que alguém usou, passou na usina para o processo, certo? Foi modificado e voltou a ser sacola. Assim, não foi preciso derrubar eucaliptos, plantar novos eucaliptos, desmatar mais, certo? E agredir a natureza e deixar aquele lixo lá se decompondo. Não, é só reutilizar, certo? Então, vamos lá continuar. O processo é assim. As pessoas separam o lixo colocando o chamado lixo seco. Isto é, reciclável em embalagens próprias, que os funcionários da prefeituras ou empresas recolhem um dia específico da semana. O lixo descartável é separado em grandes estabelecimentos. Latinhas, embalagens de leite, garrafas plásticas e papel. Esses recicláveis são encaminhados para fábricas que se incumbem de tratá-los. Em seguida, os produtos são vendidos para indústrias que necessitam destes materiais para a fabricação de novas mercadorias. Então, o processo, certo, que começa o lixo para reciclagem é como? Separa, certo? O lixo é necessário separar. Não joga tudo junto. Papel, plástico, caixa de leite, alumínio, vidro, tudo em por exemplo, uma lixeira só. Não. Primeiro a separação, certo? E depois, quando passa recolhendo o lixo separado, o lixo seco, certo? Que as empresas passam recolhendo, então os funcionários da prefeitura passam recolhendo, certo? E levam para as usinas, certo? Então, nas usinas é onde o lixo, certo, vai ser mais uma vez separado, certo? O plástico de garrafa vai para um canto, aí vai separando certos tipos de plástico, tipo de papel, o que serve para ser reutilizado ou não, certo? Então, aí depois que chegam nas usinas, depois de separados, certo? Eles vão ser tratados, certo? Por exemplo, o plástico, ele é lavado, certo? Antes de ser reutilizado, certo? Passa por todo um processo de desinfecção. Não, nada é reutilizado de maneira suja. Do mesmo jeito, o papel, o alumínio, o vidro, tudo passa por processos de limpeza, certo? E depois, em seguida, os produtos são vendidos para as indústrias que necessitam, certo, dos materiais que foram reciclados. Por exemplo, a indústria que faz sacola, compra o papel reciclado e faz a sacola de papel reciclado. A indústria que precisa de vidro vai lá e compra o vidro. Vrido de novo. Ave Maria, não foi que eu nunca falo vrido e hoje eu estou falando na hora da aula. Isso tem que tomar muito cuidado. Então, depois o plástico vendido para as indústrias que também necessitam de plástico, certo? Então é mais ou menos dessa maneira que acontece, certo? É a reciclagem, ok? Sim, professor, o senhor não poderia ter cortado o senhor falando vidro da maneira errada? Poderia, mas a gente deixa para você rir um pouco, certo? Então vamos lá continuar. Muitas pessoas na cidade vivem de recolher e separar o lixo descartável. Elas recolhem papel, papelão, latas de alumínio, garrafas plásticos e outros recicláveis. Depois levam tudo para grandes centros receptores onde vendem o material coletado. Então, muitas pessoas, certo,
vivem de recolher e separar o lixo das cidades, certo? Algumas pessoas acham um trabalho indigno, mas não é um trabalho indigno, todo trabalho é digno, certo? Só porque eles estão ali recolhendo e coletando, e aí isso não é indigno, pelo contrário, é muito digno, é bonito porque eles estão limpando, certo? E também estão cuidando da natureza, estão tirando o seu sustento do cuidado com a natureza. Porque ali está levando coisas para ser reutilizadas e não vai agredir a natureza, certo? Deixando fora. Então, isso é muito bonito e não deve ser desvalorizado. Pelo contrário, deve ser valorizado e deve ser dado condições seguras de trabalho também para esses trabalhadores, certo? Também deve-se ter incentivo. Professor, porque o senhor está falando isso para a gente é criança. Mas é justamente que desde criança a gente vem aprendendo o respeito para com todos e que todo mundo, todo trabalho é digno e que a gente deve lutar para um mundo melhor para todos, certo? O Estado deve servir para todos, certo? Os políticos têm que servir para todos, ok? Então, por isso que eu estou dizendo isso a vocês, por isso que eu disse às turmas passadas, e é sempre quando onde eu sou professor, eu digo isso, certo? E a gente tem que aprender desde cedo já, ok? Então, elas recolhem, certo, todo o lixo que serve para ser reciclado, desde papel, plástico, lata de alumínio, garrafa de vidro, certo? E também as garrafas PETs. E depois levam até as usinas ou unidades coletoras do lixo reciclável, ok? Então, aqui nós temos, certo, o exemplo de esteira de separação de materiais recicláveis, certo? Essa é uma cooperativa da cidade de São Paulo. Então, o lixo vai passando, certo? Os recicláveis, na verdade, os materiais, não chamamos de lixo, mas sim de materiais recicláveis, ok? Então, vão passando e os empregados vão retirando para fazer a reciclagem, certo? Então, essa foi a nossa revisão de hoje de geografia. Esse assunto é importantíssimo, certo? Sempre procurem a reciclagem em coisas que foram recicladas, ok? E tentem utilizar cada vez menos o plástico. Por exemplo, se você for na rua, vai comprar uma bolacha, precisa de sacola? Não, dá para levar na mão. A gente só pega sacola para aquilo que a gente não consegue carregar nas mãos, certo? Então, aos poucos nós vamos ajudando ao planeta, certo? Então, qualquer dúvida você me liga para perguntar, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Se cuide, tome bastante água e até amanhã com a nossa próxima aula. Tchau!